Olá, queridos, paz do Senhor Jesus para todos. Amados, eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Queridos, hoje, mais uma vez, eu quero nessa manhã trazer aqui uma palavra de cura para as nossas vidas. Não sei se você está precisando de receber uma cura, de receber um milagre de Deus nessa área, da saúde, mas se você tiver com algum problema de saúde, seja ele físico, seja ele emocional ou espiritual, eu quero dizer para você que existe um Deus Todo-Poderoso e Ele tem poder suficiente para curar essa sua enfermidade. Basta que você creia, basta que você se permita ser curado. Amém? Eu quero ler o capítulo de João, a partir do verso 5, que fala, no capítulo 5, que fala sobre a cura daquele senhor lá no tanque de Betesda, que diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpenes. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo que o homem ficou são, tornou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui o Senhor está falando de uma enfermidade que aquele homem tinha, Ele era coxo, ele não conseguia andar, ele tinha dificuldade para andar, e ele estava ali na beira daquele tanque esperando o milagre, porque havia uma crença de que quando o anjo tocava a água, o primeiro que descesse seria curado. E é difícil a gente entender isso, porque um homem coxo, talvez ele tivesse muita dificuldade para andar, ele não conseguiria nunca chegar ali, porque certamente tinha outros em condições melhores do que ele e que descia mais rápido do que ele, por isso recebia a cura no lugar dele. Então, Jesus ele subiu a Jerusalém no período de uma festa judaica, não simplesmente para participar da comemoração, e sim para ir ao encontro da multidão de sofridos que se reclinava em volta do tanque de Betesda. Ali se aglomeravam os doentes e inválidos que alimentavam a crença de que na agitação daquelas águas poderiam ser curadas. Jesus ele está indo ao encontro de alguém que crê na cura, e que é alguém que espera receber um milagre. Ele sabe disso, é por isso que ele vai na direção daquele povo e ele escolhe um daquele povo para fazer nele a cura. No verso 5 diz assim: E ali estava um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. 38 anos, querido, é muito tempo que aquele homem vivia, muito tempo que ele estava ali. Ao que se entende, o anjo tocava a água somente uma vez por ano. Então havia 38 anos que ele estava esperando receber o milagre, receber a cura daquela enfermidade. Queridos, olha, às vezes as pessoas elas passam muitos anos esperando receber uma cura. Às vezes elas passam muitos anos esperando receber um milagre. Elas têm fé para esperar, só que dura muito tempo, porque tem feridas, tem machucados, tem
coisas que nos acontecem que parece que não vai acabar nunca na nossa vida, né? Tem sofrimento que parece que não vai nos deixar nunca, que não vai sair nunca da nossa vida. E eu creio que esse era o caso desse homem. Talvez ele já estivesse ali perdendo as esperanças, né? Existem doenças, queridos, que elas forçam as pessoas a fazerem breves pausas em sua rotina para se estabelecerem. Porém, existem outras que, de tão graves, acarretam não somente dores físicas, mas também problemas emocionais, problemas sociais, financeiros. E é possível que esse tenha sido o caso desse paralítico. Embora ele tenha buscado a cura de todas as formas e não encontrou, e ainda se esgotaram os seus recursos. Com isso, passou a viver junto ao tanque, sem assistência e esquecido entre as pessoas na mesma situação. No caso desse homem, a enfermidade não apenas o limitou, como também lhe roubou a vida e a esperança. E por mais difícil que seja o seu problema, não permita que ele o enclausure, muito menos que ele anule a sua fé. Existem pessoas que a situação que ela está vivendo acaba impedindo que ela faça outras coisas. Ela se torna uma pessoa inútil, ela se torna uma pessoa inválida, né? Porque ela foca tanto no problema, ela foca tanto na situação, que ela se coloca à parte e ela se julga indigna, né? de fazer as coisas, de viver uma vida normal, por causa de problemas, né? Talvez emocionais, talvez físicos ou espirituais. Ela acaba se encostando ali num cantinho e ela parece não querer, ela desiste da vida, né? Ela se volta tanto para aquela enfermidade, para aquele problema, que ela desiste de viver e ela fica anos ali parada, inútil, né, inválida e sem produzir nada. E esse era o caso desse homem. Esse homem já havia 38 anos que ele estava ali naquele tanque, né? O verso 6 diz assim, olha: e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Amados, diante de uma multidão de enfermos graves, Jesus ele olhou para aquele homem com compaixão e foi ao seu encontro. Todos o viam como uma pessoa incapaz e improdutiva, mas o Filho de Deus o via como uma alma persistente, apesar de sua condição. É isso que acontece. Muitas vezes você se vê uma pessoa incapaz e inútil, mas Deus te vê como uma pessoa normal, uma pessoa persistente, uma pessoa que, por ter vida ainda consegue ter condições de se recuperar, de se curar e de viver uma vida, né, totalmente normal. Da mesma forma, aqueles que estão diante de uma adversidade precisam crer que o Senhor Jesus ele permanece o mesmo. Isso é, assim como ele viu o paralítico, vê você e intervém na sua história. Olha que tremendo, né? Talvez você mesmo não está acreditando em você, mas Deus ele acredita em você. Deus ele crê, né, na possibilidade de você se reerguer novamente, e ele quer isso. Então, quando Jesus pergunta para ele: queres ficar são? A pergunta queres ficar são a um doente pode parecer óbvia, porque todos querem ficar são, mas revela que Deus não abençoa quem não quer ser abençoado. Então, portanto, ainda que demore a solução de um problema, tente provocar desânimo e conformismo, é preciso despertar a fé e colocá-la na fonte verdadeira, no Senhor Jesus, para que assim os impossíveis desapareçam. Porque para Deus tudo é possível. Se você crer, né, se você confiar, se você continuar confiando, tudo é possível que crê. No verso 7 ele diz assim, olha: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que
quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aquele homem, né, ele responde para Jesus, ele dá uma justificativa para Jesus quando Jesus pergunta para ele. Ele diz: não há homem que me ponha no tanque. Na verdade, ele estava ali esperando que alguém colocasse ele no lugar da bênção, no lugar do milagre. Muitas vezes as pessoas elas não se curam por causa disso, porque elas ficam esperando no outro. Elas ficam esperando o outro fazer, né? Elas ficam esperando o outro acontecer para que elas recebam ali aquele milagre que ela estava esperando. Aquele paralítico, ele esperava pela cura todos os anos em um lugar de extrema concorrência. Por quê? Porque havia a crença de que sempre que as águas eram agitadas por um anjo, a primeira pessoa que adentrasse no tanque era curada. Então, diante disso, o fato de não poder se locomover indicava que era pouco provável que ele conseguisse chegar antes dos demais. No entanto, no seu caminho estava aquele que poderia ajudá-lo definitivamente. Isso significa que mesmo que nos dias mais sombrios da nossa vida, os entes queridos nos abandonem, os amigos se esqueçam de nós e as mensagens de consolo cessem, o Senhor ele está pronto para nos socorrer. O verso 8, o verso 9 diz assim: E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Jesus está dizendo para ele: olha, levanta-te. Jesus está dizendo para mim e para você agora: levanta-te, saia desse conformismo, né? Saia dessa paralisia, né, que você entrou, né? Saia desse estado em que você está vivendo. Levanta-te e anda. Amados, a cura daquele homem ocorreu instantaneamente devido à fé obediente do paralítico. Assim que o Senhor mandou ele sair, ele não pensou duas vezes. Ele se levantou e ele saiu. Amados, muitas vezes a maior enfermidade ela está diante como é que eu vou dizer? Ela está na nossa fé. Às vezes nós não cremos que seremos curados. Eu me lembro de uma vez que eu fui no reencontro, né, no reencontro com Deus, e eu me lembro que lá naquele lugar tinha um moço que ele tinha dificuldade para andar. Ele andava numa cadeira de rodas, né? E o pastor naquele momento estava pregando lá na frente, e era um momento muito bom, muito bacana. E o senhor que estava na cadeira de rodas, ele interrompeu ali né, aquela ministração daquele pastor e falou com o pastor assim, eu não me lembro o nome do pastor agora, mas ele perguntou se ele poderia ir andando até lá na frente. O pastor ficou ali, né, maravilhado com aquela atitude do homem, e o homem realmente, ele levantou da cadeira, todos viram ali, todos nós vimos, ele levantou da cadeira com uma certa dificuldade, e ele andou até lá na frente, cerca assim, de uns 7 a 8 metros, ele andou, ele foi até o altar, e o pastor curou aquele homem, o pastor orou pela vida dele, ele voltou andando, ele sentou num outro lugar que não era a cadeira, né? Sentou numa outra cadeira, não era a cadeira de rodas que ele costumava andar. Então ali nós vimos um milagre, a gente creu que ele tinha se libertado, que ele, né, tinha sido curado, só que no dia seguinte, pela manhãzinha, ele já estava de novo sentado ali naquela cadeira de rodas. Então, querida, às vezes a cura ela está no poder da nossa fé e da nossa obediência ao Senhor. Às vezes nós não cremos que é possível sermos curados, mas esse homem ele curou. O mesmo Deus que ordenou ao doente que se levantasse, andasse e carregasse o seu leito, daria condições a ele de executar a ordem. Assim, aquele que aguardava avidamente pela restituição da sua saúde, agora estava prestes a começar uma nova vida.
Isso nos ensina que não devemos nos prender aos fracassos, à solidão, ao tempo da espera ou à severidade dos problemas, pois com a fé toda a adversidade tem um fim. É preciso que a gente creia, é preciso que a gente exerça a nossa fé, é preciso que a gente coloque em prática a nossa fé. E não só isso, permanecer na fé. Porque o homem lá do reencontro, ele creu que ele poderia andar e ele andou diante de todos. Só que depois ele voltou e sentou na sua cadeira de rodas. É isso que eu quero, nesse momento, clamar ao Senhor. Para que você possa, em nome de Jesus, se libertar, né, de toda essa enfermidade, de tudo isso que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando, não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas seja qual for o problema, uma coisa eu posso dizer com toda certeza: existe um Deus que é fiel e que Ele tem plena condição de curar você e tirar você dessa situação. E essa noite Ele está perguntando para você: queres ficar são? Né? Essa manhã ela está perguntando: queres ficar são? A resposta para essa pergunta só você quem pode dar. Porque se você crer pela fé que você pode ser curado, que você pode ser curada, Ele com certeza já liberou para você o milagre que você está precisando, a cura que você está precisando. Você só precisa crer, você só precisa obedecer, sair desse estado em que você se encontra hoje, sair desse conformismo, né? Sair desse comodismo e caminhar com o Senhor e crer na bênção, crer no milagre do Senhor, porque o Senhor está disposto a te curar. Amém? Então eu quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor a vida desse meu irmão, a vida dessa minha irmã. Senhor, que porventura se encontra doente, emocional, fisicamente, espiritualmente. Meu Deus, eu peço ao Senhor que, assim como o Senhor fez na vida desse homem, desse paralítico lá do tanque de Betesda, Deus, que o Senhor estenda a sua mão sobre a vida desse irmão, sobre a vida desta irmã, e que o Senhor traga sobre a vida dele cura, Senhor. Que o Senhor trabalhe na mente, que o Senhor trabalhe no coração, que o Senhor trabalhe no espírito, na alma, que o Senhor trabalhe no corpo físico desse homem e dessa mulher. Meu Deus, o que o Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez na vida daquele paralítico, que o Senhor faça também na vida dessa pessoa que está me ouvindo neste momento, que o Senhor tire dela toda a dor, toda a enfermidade, todo o sofrimento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tire principalmente, Senhor, o comodismo desta pessoa, que o Senhor faça com que ela se disponha a receber a cura, tomar posse pela fé da cura que ela tanto necessita, em qualquer que seja a área da sua vida, que ela esteja precisando de um milagre, que ela receba agora no poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, que seja liberta, que seja curado para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e todos digam amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus renove a sua fé, a esperança, que Ele continue te abençoando, que Ele te dê aí um dia de sexta-feira cheio da presença dEle, um dia cheio de fé, e que você possa contar os milagres, que você possa dar testemunho desse milagre que você está recebendo agora através dessa oração, através dessa palavra, que você dê testemunho desse milagre que está te acontecendo, desse livramento que está te acontecendo nesse momento, e que o nome do Senhor Jesus seja exaltado através dessa mensagem, e que o nome do Senhor seja exaltado através desse milagre que Ele está operando na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você ainda não se inscreveu no canal, eu te peço, em nome de Jesus, vá lá, se inscreva, ative o sininho na opção todas para você receber todos os dias as mensagens. Se você já é inscrito, ouça a mensagem, compartilhe aí com seus contatos, me ajude a levar essa mensagem ao coração daqueles que estão necessitados, tá bom? Que você, em nome de Jesus, possa me ajudar aí
a chegar a outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de vitórias no nome de Jesus.